Uma boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar com os amigos do Centro Espírita José o Carpinteiro. Gostaríamos de agradecer a direção da casa, pois na condição de estagiários da vida nós temos absoluta certeza de que a obra é do Cristo, mas a oportunidade de trabalho é toda nossa. Então, muito obrigado por mais esta oportunidade. A tarefa que nos cabe na noite de hoje é muito tranquila, pois, além do tema ser de domínio público, eu tenho a convicção que para os amigos aqui do Centro Espírita José o Carpinteiro já é algo muito fácil de ser praticado. Nós iremos estudar o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai ao próximo como a ti mesmo. É fácil, vocês não acham? Disse-nos Paulo de Tárcio, sendo repetido posteriormente por Camões e mais recentemente por Renato Russo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, se eu não tivesse o amor, eu nada serei. Certa feita, os fariseus, sabendo que ele havia calado os saduceus, reuniram-se. E um que era doutor da lei foi lhe propor a seguinte questão para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus lhes responde: o primeiro, amarás a teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma. E o segundo, que é tão importante quanto o primeiro, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Em verdade, eu vos digo, esses dois mandamentos resumem todas as leis e todos os profetas. Vejam, quando Jesus resume para os fariseus todas as leis e todos os profetas, ele o faz em dois mandamentos. Amarás a Deus, amarás ao próximo. Mas observe, nesses dois mandamentos nós temos um único verbo, que é o verbo amar. Então nós podemos dizer que Jesus resumiu todas as leis e todos os profetas numa única lei, que é a lei do amor, né? E a tarefa que nos cabe na noite de hoje é justamente nós estudarmos o segundo mandamento, que é tão importante quanto o primeiro. Qual é o primeiro? Amarás a teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma. E o segundo, que é semelhante ao primeiro, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu tinha muitas certezas na vida. Surpreendentemente, ao chegar aos 40, essas certezas transformaram-se em dúvidas. E hoje, aos 45, tenho muito mais dúvidas do que certezas. Mas algo que eu posso afirmar sem medo de errar é que Jesus de Nazaré é o maior educador que já pisou no globo terreno. Por quê? Porque o mestre, ele exemplificou tudo aquilo que falou. E o Rabi, ele nos traz um instrumento pedagógico muito interessante, que são as parábolas. Porque a parábola, ela tem o condão de, na medida em que nós vamos evoluindo moral, intelectual e espiritualmente, nós vamos conseguindo melhor compreendê-las. E o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo tem duas passagens que merecem a nossa atenção. Um é uma parábola e o outro é um ato da vida do Cristo. Vamos então começar pela parábola. É a parábola dos credores e dos devedores. Disse-nos o Rabi: o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu tomar conta aos seus servos. Começando a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como o rei percebeu que aquele servo não tinha como lhe pagar, ele ordenou que ele fosse vendido. Mas não só ele, também a sua esposa, seus filhos e todos os seus bens, até conseguir pagar a dívida. O servo, no entanto, lançou-se aos seus pés, pedindo clemência, dizendo que ele tivesse um pouco de paciência e lhe desse um tempo, que ele conseguiria tudo pagar. O rei teve compaixão dele e o deixou ir, perdoando toda a sua dívida. Quando o servo perdoado estava saindo do castelo do rei, ele encontra um companheiro que devia e 100 dinheiros. Ele então segura o companheiro pelo pescoço, quase o enforcando, dizendo: paga tudo que me deves. O companheiro, no entanto, lançou-se aos seus pés, pedindo clemência, dizendo que ele tivesse um pouco de paciência e lhe desse um tempo, que ele conseguiria tudo pagar. O servo perdoado, no entanto, não quer ouvir o seu companheiro e manda que os soldados o levem para a prisão e que dali ele só saia depois de pagar toda a sua dívida. Os demais servos, vendo aquela situação, preocuparam-se e foram contar tudo para o rei. O rei então manda chamar o servo perdoado e fala: meu servo, tu tiveste aqui
Pediste clemência, pediste paciência, e eu tive compaixão de ti, e perdoei a tua dívida de 10.000 talentos. Desde então, você não estava obrigado a fazer o mesmo com teu companheiro, que te devia bem menos, apenas 100 dinheiros? Então o rei, colerizado, mandou que os soldados levassem o servo anteriormente para a prisão, e que dali ele só saísse depois de pagar toda a sua dívida. Na época em que o Cristo esteve encarnado aqui na Terra, uma questão que era muito cara, que era muito sensível para os judeus, era o dever de pagar tributos ao Império Romano. Essa obrigação de pagar impostos para Roma estava deixando os judeus bastante chateados, bastante perturbados. E isso se transformou quase numa questão religiosa. Então os fariseus, reunidos, resolveram propor para o mestre a seguinte questão, para enredá-lo em suas próprias palavras. Um pequeno parênteses. Vocês vejam que na missão do Cristo aqui na Terra, Jesus não teve problema com os cobradores de impostos, com os publicanos. Jesus não teve problema com a mulher adúltera, com as prostitutas, com os leprosos, quiçá com os criminosos. Quem deu problema para Jesus e ficava o tempo todo tentando pegar no pé dele, quem eram? Eram os religiosos. Nós não somos fáceis desde essa época, né? Mas vamos deixar isso para lá, fecha parênteses. Então os fariseus, reunidos, resolveram propor para o mestre a seguinte questão para enredá-lo em suas próprias palavras. Mestre, nós sabemos que dizeis a verdade. Então queremos saber de vós se nos é permitido pagar ou deixar de pagar tributos ao Império Romano. Porque vejam, meus amigos, dependendo da resposta que Jesus desse, ou ele arranjaria um problema com a autoridade romana, ou então com os próprios judeus. Mas Jesus, que lhes conhecia a malícia, lhes disse: hipócritas, por que me tentai? Apresentai-me uma das moedas que utilizais para pagar o tributo para Roma. E o judeu apresentou para ele um denário. Jesus, olhando para aquele denário, pergunta para o religioso: de quem é esta imagem e esta inscrição? E o fariseu então lhe responde: é de César, Senhor. Então Jesus diz ao religioso: se esta imagem e esta inscrição é de César, portanto, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vejam, essas duas passagens, a parábola dos credores e dos devedores e o dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, resumem todo o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós quiséssemos encerrar a palestra nesse instante, o recado já estava dado. Porque vejam, na parábola dos credores e devedores, o que nós aprendemos? Nós aprendemos na parábola dos credores e dos devedores que nós devemos fazer para o outro tudo aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem. O servo perdoado não ficou feliz quando o rei teve compaixão dele e o perdoou a sua dívida de 10.000 talentos? Então, desde então, ele não estava obrigado a fazer o mesmo com seu companheiro que o devia bem menos, apenas 100 dinheiros? Então, na parábola dos credores e dos devedores, nós aprendemos que nós precisamos fazer para o outro tudo aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem. E no dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? O que Jesus quer nos ensinar com essa passagem? No dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Jesus quer nos dizer que nós precisamos dar a cada um o que pertence a cada um. Nós precisamos respeitar o direito do outro. Quando eu era pequenininho lá em Bangu, eu aprendi pelos ensinamentos da dona Dalva e do seu Edilson, meus pais, que os meus direitos iam até onde começavam dos meus semelhantes. Nós precisamos respeitar o direito do outro. Nós precisamos dar a cada um o que pertence a cada um. Por isso que eu falei que a parábola dos credores e dos devedores e o dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus resumem todo o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai ao próximo como a ti mesmo. Porque quando eu respeito o direito do outro e quando eu faço para o outro tudo aquilo que eu gostaria que me fizessem, eu estou amando ao próximo como a mim mesmo. Mas vamos aprofundar um pouco mais o nosso estudo. Segundo mandamento, amai ao próximo como a ti
mesmo. Mas o que é amar? Nós podemos definir a palavra amar, amor, como sentimento de carinho, a demonstração de afeto que temos em relação a algo, alguma coisa ou alguém. Eu repito, nós podemos definir a palavra amar, amor, como sentimento de carinho, a demonstração de afeto que temos em relação a algo, alguma coisa ou alguém. Então eu já sei o que é amar, já sei o que é amor. Falta então agora eu descobrir quem é ou quem são os meus próximos. Será que meu próximo são apenas aqueles que moram comigo na mesma casa? A minha esposa? As minhas filhas? Será que meu próximo são apenas os meus parentes? Meus pais? Meu irmão? Meus cunhados? Minhas sobrinhas? Será que meus próximos são apenas meus companheiros de trabalho? Meus companheiros de casa espírita? Meus vizinhos? Aqueles que habitam comigo o mesmo bairro, a mesma cidade, o mesmo país. Afinal de contas, quem é ou quem são os meus próximos? A melhor definição de próximo, conforme compreende o Rabi, nós encontramos no Evangelho de Marcos e de Mateus. Certa feita, Jesus estava numa casa rodeado de uma verdadeira multidão. Quando alguém aproxima-se dele e fala: Mestre, lá fora está tua mãe e estão os teus irmãos, e eles te chamam. Jesus, então, olhando para aquele companheiro, indaga: mas quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E passando os olhos por aquela multidão que o cercava, ele disse: aqui está minha mãe e aqui estão os meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus é minha mãe e são os meus irmãos. Então, na passagem, quem é minha mãe, quem são os meus irmãos, que nós encontramos no Evangelho de Marcos e de Mateus, nós compreendemos que o Rabi entende a palavra próximo como toda a família humana. Mas vejam, não é apenas toda a família humana terrena, é toda a família humana universal. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que o amor é da essência de Deus. O amor é da essência de Deus. Então eu pergunto aos amigos do José o Carpinteiro, sendo o amor da essência de Deus, será que todos nós, seres humanos, que somos criaturas de Deus, todos nós amamos? No livro Nos Domínios da Mediunidade, nós temos o caso de José Maria. Um dia, quando André Luiz e Hilário acompanham o instrutor Aulus ao estudo do intercâmbio entre o mundo visível e invisível, qual seja a mediunidade, eles veem adentrar no ambiente mediúnico pobre espírito adementado, que parecia um fidalgo antigo, repentinamente retirado do subsolo, pois a substância que o envolvia era uma substância escura e viscosa. Aquele rosto expressava o rancor, a maldade, a astúcia, o endurecimento, o que atemorizava as demais entidades que estavam ali para tratamento. José Maria trazia na mão direita um chicote e blasfemava por estar ali contra sua vontade, perguntando quem havia arrancado seus olhos. Maldizia ele as ideias revolucionárias do Iluminismo e da Revolução Francesa, dizendo que tais ideias não chegariam em sua fazenda, pois venderia todos os escravizados alfabetizados. Afinal de contas, dizia ele, os reis e os nobres são os escolhidos de Deus, cativos são cativos, senhores são senhores. E perguntava ele, como esses negros irão produzir sem o chicote no lombo? Matarei todos aqueles que tentarem fugir. Aulus esclarece a André Hilário que José Maria fora um fazendeiro desumano que habitara a terra na época do Brasil colônia, terrível algoz para os infelizes cativos que caíam em suas mãos. André Luiz percebe que José Maria estava cego. Um outro pequeno parênteses. Meus amigos aqui do José o Carpinteiro, que já tiveram a oportunidade de assistir outra palestra minha, sabe que na maioria das palestras eu sempre arrumo um jeito de trazer a história de um cego, né? O nome disso é reserva de mercado, mas vamos deixar isso para lá. Então, André Luiz percebe que José Maria estava cego. Aulus esclarece a André e a Hilário que José Maria, além de punir severamente
Todos os escravizados que tentavam conquistar a liberdade com o suplício do tronco, mandava-lhe arrancar os olhos. E aqueles que sobreviviam eram sentenciados às mandíbulas de cães ferozes, de onde não tinham como escapar, pois estavam cegos. Aulus esclarece André Hilário que José Maria desencarnou nos últimos dias do século XVIII, mas apesar de estar tanto tempo na pátria espiritual, ainda mantinha seu pensamento enterrado, em sua fazenda, em sua riqueza, em seus escravizados. Eu tenho um amigo chamado André, que também é cego, olha outra reserva de mercado, né? E André, ele é professor de História do município do Rio de Janeiro. E o André trabalhou durante muitos anos numa escola em Realengo. E ele estava me contando que durante um bom período ele trabalhou com uma diretora que era uma pessoa muito difícil de lidar, né? Eu já até contei a história do André numa outra palestra minha, porque eu tenho esse mau hábito de falar da vida alheia, né? Mas fiquem tranquilos que o André está ciente. E o André estava me contando que essa diretora era uma pessoa muito difícil de lidar. A relação interpessoal era muito complicado. Isso ia desde os alunos, passando pelos inspetores, mas principalmente em relação aos professores. Mas tinha algo que chamava muito a atenção do André. Porque o André sabia que essa diretora chegava todos os dias, 1 hora antes da escola abrir, às 6 horas da manhã. Por quê? Em frente a essa escola tem uma praça. E naquela época, nesta praça, haviam muitos gatos abandonados. Então a diretora chegava todos os dias às 6 horas da manhã para levar água, comida e medicamento para os pobres animais abandonados. Há 4 anos atrás, a minha filha mais velha, a Júlia, ela me apresentou a Netflix, dizendo: pai, olha, a Netflix tem alguns filmes, algumas séries com audiodescrição para você assistir. Este fato em minha vida teve um caráter ambíguo, porque se por um lado foi muito bom conhecer a Netflix, né, que eu tive com que me distrair assistindo um filme, uma série, por outro lado estou completamente viciado na Netflix, né? E hoje não consigo ir dormir sem antes assistir um episódio da série da vez. E vejam, passado já quase 4 anos deste fato, eu praticamente já assisti todas as séries com audiodescrição em português e espanhol. E quando eu estava, preparando essa palestra para a noite de hoje, eu me recordei de uma série que eu já assisti há um certo tempo, chamada Narcos, em que o brilhante ator brasileiro Wagner Moura, ele interpreta a figura histórica do sanguinário narcotraficante Pablo Escobar. Mas, Rodrigo, por que você lembrou da série Narcos quando estava preparando a palestra do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai ao próximo como a ti mesmo? Como é de conhecimento de todos, Escobar assassinou centenas de pessoas na Colômbia. Mas ao assistir a série, eu pude perceber que Escobar amava profundamente a sua esposa, a Tata, a seus filhos e a sua mãe. Então eu volto à pergunta anterior. Sendo o amor da essência de Deus, será que todos nós, seres humanos, que somos criaturas de Deus, todos nós amamos? O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que o ser humano, por mais abjeto, vil criminoso que seja, dedica seu amor a algo, alguma coisa ou alguém. Quando eu defini a palavra amor, eu disse que o amor é o sentimento de carinho, a demonstração de afeto que temos em relação a algo, alguma coisa ou alguém. No livro Nos Domínios da Mediunidade, José Maria amava o ouro. A diretora da escola amava os animais. Pablo Escobar amava a sua família. É claro que o Evangelho nos diz o seguinte: olha, quando vocês são criados, nós somos muito mais instinto. Lá, simples e ignorante, nós somos muito mais instinto. À medida que nós vamos evoluindo intelectualmente, nós vamos tendo sensações. E à medida que nós vamos evoluindo moralmente, nós vamos passando a ter sentimentos. Todo ser humano ama. Mas é óbvio que o nosso amor ainda não está no patamar do amor de Jesus. O nosso amor que nós temos hoje é aquele amor que Chico cantou em sua belíssima canção. É aquele amor parcelado em 10 vezes sem juros. O sentimento contrário ao amor, à caridade, é o
egoísmo. No livro Obreiros da Vida Eterna, nós temos o caso de Dimas. Um dia, quando André Luiz acompanha o instrutor Jerônimo no desenlace de alguns companheiros aqui na Terra, ele conhece o caso Dimas. E André Luiz, como vocês sabem, ele é muito curioso, né? Então ele pergunta para Jerônimo: Jerônimo, Dimas está voltando para a pátria espiritual no tempo adequado? O que queria saber André Luiz? Se Dimas permaneceu na Terra todo o tempo que estava programado. E Jerônimo diz: não, André. Dimas está voltando um pouco antes para a pátria espiritual. O que deixou André Luiz muito intrigado, porque André Luiz também voltou um pouco antes para a pátria espiritual. E o que aconteceu com ele? Quando ele retorna para a pátria espiritual, ele vai parar onde? No umbral. E ali ele permanece por 8 anos, conforme narrado no livro O Nosso Lar, porque ele foi considerado um suicida inconsciente. Então André Luiz ficou intrigado. Agora eu não entendi nada, né? Se eu voltei antes para a pátria espiritual, fui considerado suicida inconsciente e fiquei 8 anos no umbral, por que Dimas está tendo toda essa atenção do mundo espiritual? Então André Luiz pergunta para Jerônimo: Jerônimo, mas se Dimas está voltando um pouco antes para a pátria espiritual, significa que ele não ficou todo o tempo na Terra que estava programado. Então ele não terá desperdiçado também parte de sua encarnação e não será considerado como eu fui um suicida inconsciente? E Jerônimo, né, que é muito mais educado do que eu, um espírito superior, o que fala? Olha, André, eu não conheço particularidades do teu caso. Até conhecia, né? Mas para não constranger o de André Luiz, ele fingiu não conhecer. Mas no caso de Dimas, o que aconteceu foi o seguinte: Dimas sempre foi exposto a uma vida de muito sacrifício. Reencarnou numa família muito humilde e sempre garantiu a subsistência própria de sua família com enorme despesa de energia. Mas mesmo assim, sempre encontrou tempo e recurso para assistir aos menos favorecidos. O que muito diferia da situação de André Luiz. Porque André Luiz desperdiçou parte do tempo que tinha para estar encarnado com o quê? Com excessos de toda a ordem. Então, o sentimento contrário ao amor, à caridade, é o egoísmo. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que o egoísmo é o grande chaga da humanidade. O egoísmo é o obstáculo para o progresso moral da humanidade. O egoísmo é o alvo para o qual todos os verdadeiros cristãos devemos apontar as nossas armas, concentrar os nossos esforços. Eu repito, o sentimento contrário ao amor, à caridade é o egoísmo. O egoísmo é o grande chaga da humanidade. O egoísmo é o obstáculo para o progresso moral da humanidade. O egoísmo é o alvo para o qual todos os verdadeiros cristãos devemos apontar as nossas armas, concentrar os nossos esforços. No octódromo da evolução, o nosso maior, ou melhor, o nosso único adversário quem é? Somos nós mesmos. No octódromo da evolução, o nosso maior adversário é o homem velho, que ainda persiste em existir dentro de cada um de nós. Aquele homem velho egoísta, orgulhoso e vaidoso. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz, se por um lado Jesus foi o maior exemplo de amor e caridade, Pôncio Pilatos foi o do egoísmo. Por quê? O que fez Pilatos? Pôncio Pilatos sabia que Jesus não era nenhum criminoso, que era um homem bom, que era um homem justo, e ele anima-se a dizer isso para os judeus. Mas vocês querem crucificar esse homem? Mas esse homem não cometeu crime algum, ele é um homem bom, ele é um homem justo. Mas os religiosos, nós insistimos na crucificação do Rabi. E o que fez Pôncio Pilatos? Então eu lavo as minhas mãos. O que pensou Pilatos? Veja, não sou eu quem vou morrer, não sou eu que estou condenando, como dizem os nossos jovens, né? Tô nem aí. Tô nem aí, isso não é problema meu. Não sou eu que vou morrer, não sou eu que estou condenando. Eu lavo as minhas mãos. Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que, de um lado, Jesus foi o maior exemplo de amor e caridade, Pôncio Pilatos foi o do egoísmo. Porque mesmo sabendo que o mestre não era nenhum criminoso, que era um homem bom, que era um homem justo, e podendo evitar a crucificação, ele achou que o problema não era dele. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz ainda que, além do egoísmo individual, do egoísmo pessoal, nós também temos o egoísmo de família, o egoísmo de casta, o egoísmo de raça, o egoísmo de
nação. E é impressionante, meus amigos, como em pleno ano de 2025, nós ainda vemos importantes líderes de nações mundiais no planeta Terra fomentando a xenofobia, tratando imigrantes como verdadeiros criminosos, recusando-se em receber refugiados de tragédia humanitária de toda a ordem. Parece que nós não aprendemos nada com o exemplo do Império Romano. Dizem por aí que as pessoas inteligentes aprendem com os próprios erros e a sábia aprende com os erros dos outros. A importância de nós estudarmos a história, e eu sou um apaixonado pela história, é que ao estudar a história, nós verificamos o que deu certo e o que deu errado. Mas eu digo mais, eu sinceramente acredito que além dos fatos históricos, todas as situações que nos rodeiam e as pessoas com as quais nós temos a oportunidade de conviver devem servir para nós de exemplo. Algumas vezes exemplo do que fazer, mas principalmente exemplo do que não fazer, né? E nós não aprendemos nada com o exemplo do Império Romano. Porque na época de Roma, o que acontecia? Os cidadãos romanos se achavam os cidadãos mais importantes que qualquer outro cidadão do planeta Terra. O egoísmo de casta, o egoísmo de raça, gerou na história da humanidade terrena o ato hediondo e criminoso da escravidão. Quando um ser humano acreditou que poderia escravizar um semelhante seu, que só aqui na terra do Cruzeiro nós tivemos esse ato hediondo e criminoso da escravidão praticado por mais de 3 séculos contra os nossos irmãos africanos. E para nós, espíritas, que gostamos de estudar a doutrina espírita, esse egoísmo de casta, esse egoísmo de raça, esse egoísmo de nação não faz qualquer sentido, não tem qualquer razão. Ao lermos, por exemplo, o livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, nós verificamos que no começo do livro, Eustáquio está reencarnado numa região que hoje pertence à França. Depois ele reencarna na Itália, volta a encarnar na Itália, depois ele reencarna novamente na França, reencarnou na Inglaterra e chegou a reencarnar até aqui no Brasil como povos originários. Então, para nós que gostamos de estudar a doutrina espírita, esse egoísmo de casta, esse egoísmo de raça, esse egoísmo de nação não faz qualquer sentido, não tem qualquer razão. A literatura espírita tem bons exemplos de amar ao próximo como a ti mesmo. Mas por uma questão de tempo, eu separei para a noite de hoje 2 bons exemplos de amar ao próximo como a ti mesmo que nós encontramos na literatura espírita. O primeiro está no livro O Céu e o Inferno, que é o caso de Condessa Paula. Condessa Paula era uma mulher jovem, bela, rica, nascida de uma família nobre, que tratava os socialmente menos favorecidos como seus irmãos, sem superioridade, sem proteção humilhante, praticando a verdadeira caridade, seguindo a orientação cristã que nos diz que não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita. A caridade praticada por Condessa Paula só era do conhecimento dela e dos pobres infelizes que ela assistia. Mas não pense os amigos do José o Carpinteiro que Condessa Paula tinha uma vida muito diferente das pessoas de sua época. Não, Condessa Paula era casada, tinha filhos, participava do evento social que a sua posição assim o exigia. Mas o que fazia a Condessa Paula? Condessa Paula evitava o desperdício. E com o dinheiro que ela economizava evitando o desperdício, ela assistia aos socialmente menos favorecidos. Ela fazia para o outro tudo aquilo que ela gostaria que lhe fizessem. Um outro bom exemplo de amar ao próximo como a ti mesmo, nós encontramos no livro 50 anos depois, que é o caso de Célia. Célia, num ato de extremo amor à sua mãe, Alba Lucínia, assume a maternidade daquela criança, fruto da armação de Cláudia Sabina com a escrava Atélia. Eu aproveito esse momento para fazer uma pequena propaganda do livro 50 anos depois. Aqueles que ainda não leram esse livro, eu recomendo, porque os 50 anos depois é uma verdadeira obra-prima, né? Nos 50 anos depois, a fofoca é boa, e eu vou contar um pouquinho para vocês. Vejam bem, Cláudia Sabina era casada com o prefeito de Roma, Lólio Urbicus. Mas o que acontecia? Cláudia Sabina era apaixonada pelo esposo de Alba Lucínia, Elvídio Lúcius. E Lólio Úrbico, que era casado com Cláudia Sabina, era apaixonada pela esposa de Elvídio Lúcius,
Alba Lucínia. Olha só a confusão, né? Euvídio Lúcio estava muito tempo afastado de casa, porque ele estava comandando umas obras do Império Romano a mando do imperador Adriano. Na ausência de Euvídio Lúcio de sua casa, o prefeito de Roma, Lólio Úrbico, ia todos os dias lá importunar Alba Lucínia. Cláudia Sabina fez com que Euvídio soubesse da visita de seu marido a Alba Lucínia. Nas vésperas do retorno de Euvídio Lúcio para a capital do Império Romano, para sua casa, o que fez Cláudia Sabina? Cláudia Sabina ordenou que a escrava Atélia desse um sonífero para Alba Lucínia e fosse até a roda dos enjeitados, pegasse um recém-nascido, levasse para a casa de Alba Lucínia e simulasse toda uma cena de um parto. Na manhã do dia seguinte, quando Euvídio Lúcio chega em casa, encontra a Alba Lucínia ainda atordoada como efeito do remédio dado por a escrava Atélia, né? E vê aquele recém-nascido, e sabendo das visitas do prefeito de Roma em sua casa, imagina só o que ele pensou, né? E o mesmo pensou Célia. Célia acreditou que a mãe Alba Lucínia pudesse ter cedido ao assédio do prefeito de Roma. Então Célia, num ato de extremo amor à sua mãe, ela assume a maternidade daquela criança. E Célia é expulsa de casa por seu pai Euvídio Lúcio. E Célia passa a vagar sozinha com aquele recém-nascido pelas estradas do Império Romano, sendo assistida aqui e ali por cristãos humildes e caridosos. Um dia depois de muito andar, Célia chega numa aldeia muito longe da capital do Império Romano, num dia de uma intensa chuva. E Célia é acolhida por um velho cristão chamado Marinho. Marinho abre as portas de sua casa para Célia e diz que ela pode permanecer ali com seu filho o tempo que achar necessário. Marinho conta para Célia que ele ajudou a fundar em África, na cidade de Alexandria, um monastério e que ele teria gostado muito de enviar sua filha para lá, mas que a filha veio a desencarnar. Então Marinho pergunta para Célia se ela não gostaria de morar no monastério, porque morando no monastério ela poderia praticar o cristianismo sem ser incomodada pelo Império Romano. E Célia diz que sim, que gostaria de morar no monastério. Marinho diz para ela que só tem dois problemas. O primeiro é que no monastério só aceitam homens. E o segundo, disse Marinho, olha, Célia, eu não vou conseguir fazer essa viagem de Roma para a África com você porque eu estou muito doente. E é muito perigoso você fazer essa viagem sozinha em vestimentas femininas. Pensemos um pouco, né, meus amigos? Se hoje, em pleno ano de 2025, as mulheres já sofrem a violência de toda a ordem, imagina só naquela época. Então Marinho aconselha Célia que ela passe a se vestir com vestimentas masculinas e se apresente na sociedade como filho de Marinho. E assim acontece. Após o desencarne do recém-nascido e de Marinho, Célia pega os recursos recebidos por Marinho como herança e em vestimentas masculinas viaja para a África. Ao chegar em Alexandria, Célia se apresenta no monastério a pai Epifânio, líder severo daquela instituição. Pai Epifânio diz para irmão Marinho, olha, Célia, né? Você não tem recursos para ficar aqui. Mas como você é filho de um dos fundadores, eu deixo você ficar, desde que você trabalhe para a gente. Irmão Marinho, Célia diz, tudo bem, tranquilo. Mas só que em pouco tempo, pai Epifânio começou a ficar incomodado com o irmão Marinho, com Célia. Por quê? Porque Célia começou a trazer para o monastério ideias verdadeiramente cristãs. Então, pai Epifânio, para punir irmão Marinho, Célia, o que ele fez? Chama no gabinete e fala assim, irmão Marinho, a partir de hoje, você vai ficar responsável por ir na cidade mais próxima, comprar alimentos e insumos para o monastério. Irmão Marinho disse, tudo bem, tranquilo. O que fazia irmão Marinho e Célia? Viajava um dia todinho a pé, comprava os alimentos, comprava os insumos, dormia em uma hospedaria e voltava no dia seguinte. E tudo estava indo muito bem. Até que um dia aparece no monastério quem? O dono da hospedaria, com a filha Bruneilda. E Bruneilda acusa o irmão Marinho, Célia, de ser o pai de seu filho. Eu não falei que a fofoca era boa? E Célia, num ato de extremo amor a Bruneilda, para não prejudicar a moça, o que Célia faz? Assume agora a paternidade daquela criança. Irmão Marinho, Célia é expulso do monastério por pai Epifânio. Mas pai Epifânio fala assim, olha só, eu vou te deixar morar no casebre ali fora, com a obrigação de você cuidar da horta para nossa alimentação. E ali, no casebre,
irmão Marinho, Célia, começa todo o seu ministério junto aos mais necessitados. O tempo passou e muitos anos depois, um dia em Roma, vai até a casa dos Lúcios a antiga escrava Atélia. E Atélia conta para Alba Lucínia e para Elvídio Lúcius que, na verdade, a menina Célia não deu luz a criança alguma, que tudo não passou de uma armação de Cláudia Sabina e dela própria, escrava Atélia. Alba Lucínia, que já estava muito doente, impactada por essa notícia, vem a desencarnar. Desde que soube que Célia não dera luz a criança alguma, Elvídio Lúcio não poupou esforço para localizar a filha, mas sem ter sucesso. E ele estava muito desiludido. Ele não localizava Célia, Alba Lucínia havia desencarnado. Então um amigo, percebendo a tristeza de Elvídio Lúcio, o convida para participar das reuniões cristãs. E Elvídio Lúcio aceita. Ao participar da reunião cristã, Elvídio Lúcio escuta falar no apóstolo de Alexandria, irmão Marinho. E Elvídio resolve viajar para a África para conhecer irmão Marinho. Quando Elvídio chega em Alexandria, irmão Marinho estava em seu casebre, Célia, fazendo uma palestra para seus vizinhos. Elvídio Lúcio, quando vê irmão Marinho, tem a impressão de conhecer aquela pessoa. Célia, ao ver o pai, emociona-se e tem o impulso de correr até ele, abraçá-lo, se revelar, dizer que lhe perdoa, mas algo a impede. E Célia não se revela para o pai. E Elvídio Lúcio fica ali, no casebre de irmão Marinho, alguns dias. E Célia aproveitou para aconselhar o pai, dizendo que ele retornasse para Roma e tentasse resolver as coisas. Afinal de contas, né, como nos ensinou o nosso querido Chico Xavier, não dá para fazer um novo começo, mas dá para começar um novo fim. E assim Elvídio Lúcio fez. Elvídio Lúcio retorna para Roma e diz para sua outra filha Elvídia e para seu genro Caio Fabrícios que irá libertar todos os seus escravos e doar 2/3 de sua fortuna, preservando apenas 1/3 da fortuna que pertencia à outra filha, Elvídia. E assim Elvídio faz. Ele liberta todos os escravos, doa 2/3 de sua fortuna. Quando ele acaba de fazer tudo isso, ele já está muito doente. Mas ele diz para Elvídia e para Caio Fabrícios que não gostaria de desencarnar sem antes retornar à África para rever irmão Marinho. E quando ele chega em Alexandria, Célia já está nos seus últimos dias, mas ela tem tempo de se revelar ao pai e dizer que lhe perdoa. 2 bons exemplos que nós temos na literatura espírita de amar ao próximo como a ti mesmo, nós encontramos no livro Céu e Inferno e no livro 50 anos depois. Condessa Paula, apesar de ser uma mulher jovem, bela, rica, nascida de uma família nobre, ela preocupava-se com os socialmente menos favorecidos, tratando-os como irmão, sem superioridade, sem uma proteção humilhante, praticando a verdadeira caridade, seguindo a orientação cristã que nos diz que não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita. Célia, num ato de extremo amor à sua mãe Alba Lucínia, mas também a Bruneilda, assume primeiramente a maternidade daquela criança e posteriormente a paternidade, mesmo sabendo, né, de todas as consequências de seus atos. Condessa Paula e Célia faziam para o outro tudo aquilo que gostariam que lhe fizessem. Amavam ao próximo como a si mesmo. Nós só temos mais um ponto para estudarmos do capítulo 11 na noite de hoje. E eu deixei para o final por 2 motivos. O primeiro, porque geograficamente ele está no final do capítulo mesmo. E o segundo, porque eu acredito ser o mais fácil, o mais simples. E como vocês já estão cansados, tanto que eu já falei, vai ficar mais fácil de compreender. Capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai ao próximo como a ti mesmo. Última parte. Caridade para com os criminosos. Agora ficou fácil, agora ficou simples, né? Caridade para com os criminosos. Eu gosto muito de notícias, né? E durante a semana, a primeira coisa que eu faço quando acordo de segunda a sexta é ligar a televisão no Fachel, né? Olha a hora. Depois, à noite, depois de chegar do trabalho, ir à academia, eu sei até que não está aparecendo, mas todas as noites eu vou à academia, né? Eu assisto os telejornais da noite. E depois ainda busco uma notícia ou outra nos sites de notícia como o UOL, como o G1. E antes de dormir, depois de assistir o meu episódio da série da vez da Netflix, eu tenho um rádio, né? Porque eu vou contar uma coisa para vocês. Todo cego gosta de rádio, né? E eu tenho um radinho
que eu ligo baixinho embaixo do travesseiro, sintonizado na CBN, para tentar atrapalhar o menos possível o sono da Nívia. Porque como eu tenho insônia, ao prestar atenção na notícia, eu acabo dormindo. E em fevereiro desse ano, eu estava assistindo o Fachel e eu ouvi uma notícia que me trouxe um grande incômodo. Um jovem aqui da zona oeste da nossa cidade, por um acaso foi até aqui de Jacarepaguá, né? Ele pediu para que um amigo o filmasse enquanto ele lançava 2 garrafas de coquetel Molotov contra um irmão nosso em situação de rua que dormia em uma calçada. Veja, esse ato de extremo desamor, porque a princípio esse irmão em situação de rua não havia praticado nada contra esse jovem, isso me trouxe um grande incômodo. A minha sorte é que eu já estava me preparando para a palestra da noite de hoje, e eu me lembrei da última parte do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Caridade para com os criminosos. Quando eu brinquei com vocês falando que a caridade para com os criminosos era o mais fácil, era o mais simples, porque na verdade de todo o contrário. Principalmente para nós que moramos na cidade do Rio de Janeiro. Que nós que moramos na cidade do Rio de Janeiro, nós somos bombardeados todos os dias com notícias de violência, de criminalidade. Quer seja na grande mídia, quer seja nas redes sociais. No bairro onde eu morava até semana passada, tem uma página no Facebook chamada Pilares da Depressão. E no Pilares da Depressão é narrado todos os acontecimentos de criminalidade e violência que ocorrem pela redondeza. Mas também nos grupos de WhatsApp, quer seja no grupo da família, quer seja no grupo dos companheiros de trabalho, dos vizinhos, quando não é uma conversa com alguém. Quando não, lá da nossa própria casa, de vez em quando nós ouvíamos um barulhinho de tiro. Era raro, mas acontecia bastante. Então essa questão da violência, a questão da criminalidade, para nós que moramos na cidade do Rio de Janeiro, é uma questão que nos é muito cara, que nos é muito sensível. Não é por outra razão que a maioria dos cariocas, e agora eu vou me utilizar de uma expressão dos nossos irmãos católicos, né? A maioria dos cariocas somos devotos de que santo? De São Jorge, né? Para os nossos irmãos de religiões de matriz africana, de Ogum. E até mesmo nós espíritas, muitos de nós somos muito simpáticos a esse espírito chamado São Jorge. Por quê? Porque essa questão da violência, essa questão da criminalidade, ela faz parte do nosso cotidiano. Há 20 anos atrás, e eu me recordo muito bem disso, porque a Nívia estava grávida, nossa primeira filha, da Júlia, eu morava em Cascadura, no IAPC. E eu costumava chegar em casa por volta das 18h30. E naquela época, neste horário, estavam começando 2 programas na televisão que eu gostava muito de assistir. Um era no SBT, o Chaves, e o outro na Record, o Cidade Alerta. Vocês vejam que meu gosto é bastante duvidoso, né? Mas vamos deixar isso para lá. E eu alternava. Dependendo do meu humor, eu assistia o Chaves, eu assistia o Cidade Alerta. E eu me recordo que naquela época apresentava o Cidade Alerta um repórter que já veio a desencarnar, que ele tinha uma frase que já naquela época, mesmo ainda não sendo espírita, já me trazia um certo incômodo. Esse repórter gostava de dizer que bandido bom era bandido morto. E por que essa frase bandido bom era bandido morto me trazia um grande incômodo, mesmo ainda não sendo espírita? Porque a frase bandido bom é bandido morto é uma frase anticristã. Nós estamos estudando o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai ao próximo como a ti mesmo. Última parte. Caridade para com os criminosos. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz o seguinte, olha, o mais terrível dos criminosos é tão teu irmão como o melhor dos homens. O mais terrível dos criminosos é tão teu irmão como Jesus. E ele nos aconselha o seguinte, meu amigo, não julga o teu semelhante não julga o teu irmão não. Sabe por quê? Porque esse mesmo ato de violência, de criminalidade, que hoje você fica indignado, que hoje você se revolta, quem te garante que num passado não muito longínquo, num passado recente, você não praticou algo igual ou até mesmo muito pior? Eu preciso recordar aos amigos do José o Carpinteiro que graças à suprema bondade e sabedoria do Senhor da vida, nós, enquanto estamos encarnados, nós não recordamos as nossas encarnações anteriores, graças a Deus, né? Um dia, eu estava terminando uma palestra numa casa espírita e um amigo veio falar comigo, Rodrigo, olha, eu sou terapeuta. Eu falei, que legal. Eu trabalho fazendo regressão. Eu falei, mas que bacana.
Aí ele me perguntou, você não quer fazer uma regressão, não? Para você eu nem cobro nada, né? E eu fiquei ali meio assim, preocupado. Eu falei, meu amigo, você não me leva a mal, não? Você não fica chateado comigo, não? Mas eu tô até pagando para não saber quem eu fui em outra encarnação, né? Como dizem os jovens, deixa baixo, né? Vamos deixar isso baixo. Para que eu quero saber quem eu fui em outra encarnação? Com certeza grandes coisas não fui. Então o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos aconselha que nós evitemos julgar os nossos semelhantes. Porque conforme se diz por aí, quem tem telhado de vidro não taca pedra para o alto. Quem tem telhado de vidro não taca pedra para o alto. Ele fala, meu amigo, esse mesmo ato de criminalidade, de violência, que você hoje fica indignado, que você hoje se revolta, quem te garante que no passado não muito longínquo, no passado recente, você não praticou algo igual ou até mesmo muito pior? E mais uma vez, nós vamos nos socorrer da história da humanidade terrena. Quem garante que eu, Rodrigo, num passado não muito longínquo, no passado recente, não fui um general romano com toda a violência das legiões romanas, um bárbaro, um viking, um inquisidor? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo nos aconselha, olha, não passa vergonha não julga ninguém não, tá? Deixa pra lá. É claro, e o Evangelho nos fala algo muito interessante. Eu sei que vocês ainda não estão no mesmo patamar de Jesus. Porque quando o Rabi estava diante de um criminoso, o que ele via? Ele via um irmão doente, digno de compaixão, digno de piedade, que se deveria estender a mão, porque Jesus, ele tinha consciência de tudo que aquele companheiro ia ter que passar como consequência dos seus atos. Vide o que aconteceu no momento fatídico da crucificação com os dois ladrões. Então o Evangelho fala, olha, vocês não estão ainda na condição de fazer o mesmo que Jesus fazia, né? Estando diante de um criminoso, enxergar uma pessoa doente, uma pessoa digna de pena, que merece que seja estendido a mão. Mas então faça o seguinte, ao saber de um ato de violência, de um ato de criminalidade, faça uma prece. Faça uma prece pela vítima? Sim. Mas faça uma prece principalmente por quem? Pelo criminoso. Para que o criminoso se arrependa. Para que o criminoso tenha coragem de arcar com todas as consequências dos seus atos. Porque a frase verdadeiramente cristã, meus amigos, não é bandido bom, é bandido morto. A frase verdadeiramente cristã é bandido bom, é bandido recuperado. É irmão regenerado. Nenhuma das ovelhas do meu Pai se perderão. Jesus é o grande embaixador do Senhor da vida aqui na Terra. Então, se nós quisermos tentar compreender o que Deus entende por amor, o que é amor para o Criador, o que é amor para o Senhor da vida, as melhores definições nós encontramos aonde? Nos exemplos deixados pelo Mestre. No livro Premissas do Reino, nós temos o caso de Natanael, o paralítico de Cafarnaum. Eu confesso aos amigos que, apesar de 17 anos na doutrina espírita, até o ano passado, eu não havia ouvido falar ainda de Natanael, o paralítico de Cafarnaum. E no ano passado, a minha esposa, a Nívia, ela começou a fazer palestras. E o primeiro tema que ela escolhe é justamente esse, o paralítico de Cafarnaum. E eu fiquei tão encantado com o tema, né? E como eu sou um pouquinho invejoso, eu falei assim, na primeira oportunidade eu vou usar, né? E aqui estamos nós hoje. É claro que eu não vou contar tão bem como a Nívia conta, mas eu irei me esforçar profundamente. Um dia, após um intenso trabalho, onde havia realizado muitas curas e amenizado o sofrimento de toda a ordem, o Rabi estava fatigado. Simão Pedro, ao perceber isso, aproxima-se dele e carinhosamente o afasta da multidão que era insaciável, retirando da sala da casa humilde e levando para o quintal de trás que dava para a praia. A noite começava a cair, E o Rabi e Simão sentaram-se nas raízes da velha árvore. Jesus perdeu-se em meditações. Vou ver aqui. Jesus perdeu-se em meditações. E Simão ficou ali a admirá-lo. Como o Rabi era belo, como o Rabi tinha algo que o diferenciava dos outros homens. Era sábio, porém humilde, falava pouco, mas dizia muito. Até que Simão percebe que Jesus chorava. Então, muito preocupado, ele diz, Rabi, choras? Creio que de felicidade, devido a tantas curas que realizamos no dia de hoje. E Jesus diz ao pescador de Cafarnaum, sim, Simão, choro,
mas não de felicidade, e sim de tristeza. E Simão diz ao mestre: mas Rabi, como assim choras de tristeza depois de todo o êxito do dia de hoje? E Jesus diz ao pescador de Cafarnaum: sim, Simão, choro de tristeza, pois nem tu nem eles me compreendem. Sei que não seria compreendido por vós neste momento, mas tenho compaixão, tenho piedade de vós. Naquele mesmo momento, em outro ponto de Cafarnaum, Natanael, o paralítico de Cafarnaum, que havia sido curado horas antes por Jesus, estava em uma taberna, embriagando-se de vinho, em conversa menos digna com amigos e na companhia de prostitutas. Dizia ele em altas vozes todo o prodígio de sua desdita. Como vocês bem sabem, fiquei muitos anos preso a um leito de dor e sofrimento, e no dia de hoje fui curado por Jesus, e retorno aos prazeres da vida e à saúde. Simão então pergunta para o mestre: mas Rabi, como assim? Por que dizes que nós não te compreendemos? E Jesus diz ao pescador de Cafarnaum: Simão, neste mesmo momento, Natanael conta com uma alegria infantil tudo o que lhe aconteceu, embriagando-se de vinho e na companhia de mulheres menos felizes. Jesus chorou de tristeza em Cafarnaum, compadecido com piedade de nós, pois nós não compreendíamos, ou melhor, nós ainda não o compreendemos. Amai ao próximo como a ti mesmo. E por não compreendê-lo, olha o quanto nós já sofremos. Nós tivemos a perseguição e morte dos primeiros cristãos. Nós tivemos as cruzadas, o Santo Ofício, o absolutismo, o imperialismo, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, os horrores do nazifascismo. E o quanto nós ainda sofremos por não compreendê-lo. Amai ao próximo como a ti mesmo. Disse-nos o poeta popular: para termos paz na terra, basta repartirmos melhor o pão. Enquanto nós não nos sensibilizarmos com o sofrimento do outro, enquanto nós não compreendermos que não basta que eu, Rodrigo, esteja bem, que a minha família esteja bem, que os meus vizinhos estejam bem, nós não teremos no planeta Terra descanso, tranquilidade, quiçá segurança. Basta nós observarmos o que acontece nos dias de hoje. Nos dias de hoje nós temos a guerra na Ucrânia, a guerra em Gaza, a guerra na Síria, e essa semana começou a guerra na Índia. E toda a violência que assola a nossa cidade. Por estas razões que Jesus chorou de tristeza em Cafarnaum, compadecido com piedade de nós, pois nós ainda não o compreendemos. Amai ao próximo como a ti mesmo. Eu sei, meus amigos, que para nós, hoje, ainda é muito difícil nós fazermos para o outro tudo aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem. Mas que a partir da noite de hoje, nós possamos dar o primeiro passo. E qual é o primeiro passo, Rodrigo? É não fazer para o outro tudo aquilo que eu não gostaria que me fizessem. Que nós possamos pegar os nossos arados e seguirmos felizes a nossa tarefa, amando, trabalhando, semeando e esperando, que dias melhores só dependem de cada um de nós. Muito obrigado pela caridade de terem me ouvido na noite de hoje. Muita luz, muita paz a todos. Eu mais uma vez agradeço sinceramente a direção do Centro Espírita José o Carpinteiro por mais essa oportunidade. Uma boa noite, meu muito obrigado e até breve.